Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJ Veilani e hoje nós vamos descobrir como os apóstolos de Jesus Cristo morreram. Mas nós temos que saber que as fontes não são tão confiáveis. Não existem tantos registros históricos que falam sobre esses acontecimentos. Mas de forma geral, a visão tradicional acredita que apenas o apóstolo João não teve uma morte trágica. As principais tradições que falam sobre as mortes dos apóstolos são Clemente de Roma e a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que inclusive vai ser a principal base desse vídeo. Então vamos lá. Provavelmente o apóstolo Mateus, o publicano, foi morto à espada na Etiópia, mas existem outros registros que afirmam que ele foi esfaqueado, queimado, afogado e decapitado, mas de forma geral acredita-se mais que ele foi morto à espada na Etiópia. E o apóstolo João, acredita-se que ele morreu em Éfeso, farto de dias por morte natural, mas alguns registros dizem que antes de ir para a ilha de Patmos, exilado para escrever o livro, não para escrever o livro de Apocalipse, né? Deus lá nesse momento revelou o Apocalipse para ele. Mas ele foi exilado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos e antes disso já tinham tentado matar ele, jogando ele numa caldeira ardente. Mas isso aí muitos teólogos e historiadores não acreditam que de fato ocorreu. Mas de forma geral acredita-se que ele morreu de morte natural em Éfeso. Agora vamos falar sobre a morte dos Tiagos. Primeiro sobre Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, que segundo Mateus capítulo 10, quando é listada o nome dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, era irmão do apóstolo João. E ele é o único apóstolo que existe o registro de sua morte na Bíblia, que é em Atos 12:2, que fala que ele foi morto à espada em Jerusalém. E ele foi morto à espada em Jerusalém por ordem de Herodes Agripa. Existe outro apóstolo também que existe o registro, mas esse ninguém considera mais como apóstolo, que está lá em Atos 1:18, que é a morte de Judas Iscariotes, que segundo o texto, o corpo dele caiu da corda e se rompeu ao meio. Então provavelmente o corpo caiu em pedras pontudas que o quebraram no meio. Mas agora vamos continuar. Esse é o registro mais confiável por estar na Bíblia. Mas o outro Tiago, o filho de Alfeu, existem discussões sobre isso, porque muitos dizem que não se sabe como Tiago, filho de Alfeu, morreu, mas se sabe como Tiago, irmão de Jesus, morreu. Eusébio de Cesareia escreve no seu livro História Eclesiástica o seguinte, abre aspas, o modo como ocorreu a morte de Tiago já foi esclarecido pelas palavras citadas de Clemente, que conta como o lançaram do pináculo do templo, espancaram-no até matá-lo. Ou seja, ele foi jogado de cima do templo, sobreviveu à queda, mas quando chegaram lá ele foi espancado até ser morto. Lembrando que esse Tiago, ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, mesmo não sendo um dos apóstolos, e ele era irmão de Jesus. E Filipe provavelmente foi martirizado em Hierápolis, mas existem registros também que dizem que ele pode ter morrido por morte natural ou crucificado. Bartolomeu provavelmente teve a morte mais cruel, ele foi esfolado vivo na Síria. E André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Daí vem a cruz de Santo André. E Pedro, essa talvez seja a história mais conhecida, foi crucificado de cabeça para baixo, na perseguição de Nero aos cristãos. Acredita-se que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ser crucificado do mesmo jeito que o seu mestre. E Paulo foi decapitado em Roma. Pedro e Paulo morreram nos anos 60 depois de Cristo, muito próximo um do outro.
E Matias foi apedrejado pelos judeus. Tomé, provavelmente assassinado na Índia. E Judas Tadeu, junto com Simão, foram espancados até a morte na Mesopotâmia. Lembrando que as fontes não são tão confiáveis. Isso tudo vale uma reflexão. Você morreria por uma mentira que você mesmo criou? Porque uma coisa é você morrer por algo que você acredita ser verdade, mas na verdade é uma mentira. Uma ideologia, uma religião, como os kamikazes, que morreram pela causa japonesa, o fascismo japonês na Segunda Guerra Mundial. Mas outra coisa é você morrer por algo que você mesmo criou. Que no caso os apóstolos eles foram, segundo a crença cristã, testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E eles não negaram a Cristo e morreram. Provavelmente algumas dessas fontes, algumas dessas histórias não sejam verdadeiras, mas existe uma probabilidade grande da maioria das histórias serem verdadeiras e mesmo assim eles foram fiéis até a morte. Isso é um argumento apologético acerca do cristianismo. Você morreria por uma mentira que você criou? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!